E aí, Enio, tudo bem, querido? Beleza, Ayrton, obrigado aí. Vamos contar aí para o seu público um pouquinho da minha experiência aqui, quem sabe serve para alguma coisa, né? Sim, serve sim, com certeza. Vou começar com três perguntinhas. Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é, o que você fazia no Brasil antes de tentar, de ter essa ideia de migrar para o Reino Unido? Inglaterra, Reino E a Unido. Inglaterra. É, eu era professor universitário no Brasil, fui durante 20 e poucos anos, me formei em medicina veterinária, pela Universidade Estadual de Londrina, depois eu fiz residência, fiz mestrado, estava fazendo já doutorado, e aí perdi emprego com 50 anos e acabei vindo para a Inglaterra com 50 anos, estou aqui há 12 anos. Quando eu vim, eu já estive desde o primeiro dia legalizado, porque eu tinha e tenho, né, passaporte europeu. Isso foi um componente que me ajudou a estabilizar aqui, né, porque eu, de cara já arrumei emprego, já fiquei Uhum, trabalhando, obviamente, nos empregos que a gente está sujeito enquanto imigrante. sim. E, Enio, você era de Londrina? Ah, não. Minha família era do estado de São Paulo. Eu estudei no Paraná, fiz Uhum. faculdade em Londrina, depois eu fiz pós-graduação no interior de São Paulo, depois fui estudar em Minas, dei aula em Cuiabá, dei aula em Campo Grande. Dei uma rodada boa, viu? Tô vendo. Legal. E aí, então não foi, nem foi complicado para você ir, questão de visto e tal, porque você já tinha uma cidadania, né? Tinha cidadania europeia na época, antes da União Europeia, do Reino Unido sair da União Europeia. é, Era possível você chegar com passaporte europeu e estabilizar aqui sem problema nenhum. Depois do Brexit, que aconteceu em 2016 e que passou a valer de fato em 2020, quem estava aqui, chegou antes, tinha o direito de ficar aqui desde que estivesse cumprindo as obrigações, né? Pagamento Aham. de taxa, tal, enfim, aí você receberia esse aval para poder ficar, virar residente permanente, né? Eu Aham. sou residente permanente aqui, posso ficar aqui. Aqui escolhi ficar, por enquanto estou aqui, estou gostando. Estou há quase 13 anos, né? Morando aqui na Inglaterra. Eu moro numa cidade de 50 minutos de trem de Londres, Qual que é o nome da cidade? Southend, Southend-on-Sea. Eu moro numa cidade litoral aqui. É, Lembrando que o Reino Unido é uma ilha, né? Na Aham. verdade, Great Britain é uma ilha, porque Reino Unido teria que somar o Great Britain, que são três países, Escócia, Inglaterra e Gales, mais a Irlanda do Norte, e aí sim formaria o UK, né? O Reino Unido. É uma ilha, então tem praia em todo que é lugar, né? Você imagina, a ilha tem praia em todo que é lugar. É por isso que chove muito também, porque é uma ilha. Mas a chuva aqui não é chuva que nem tem no Brasil. É chuva mais garoa, tal, quando muito venta muito, né? E eu trabalho de bicicleta e eu sei o que é vento aqui na rua. E como você se virou com o inglês, com a língua, Enio? Então, tem algumas coisas. Primeiro que eu era professor universitário no Brasil Aham. e, por obrigação, eu tinha que ler artigos científicos e, na minha época, era tudo em inglês, né, os artigos científicos. Os livros também que eu estudei, quando eu fiz faculdade, boa parte dos livros eram em inglês. Não tinha essa coisa fácil, né, de fácil acesso que a gente tem. Google Translate, nem pensar. Não tinha internet, nada. Então eu tinha que ler, tinha que aprender dicionário para procurar as palavras ali. Eu não sabia o que significava aquela palavra, e lá no dicionário, ó, folheando. Isso me ajudou um pouco. Depois, eu sempre fui de estudar inglês no Brasil. Eu fiz cursos de inglês, quase todos. Fiz o CCAA, fiz a cultura inglesa, fiz vários no Brasil. Eu sempre gostei de estudar inglês. Depois eu comecei a estudar italiano também, porque eu fui para a Itália, né?
um Ok. tempo, e gosto também do italiano. E depois vim para cá, eu já tinha mais ou menos um inglês que dava para me virar, mas eu aprendi melhor inglês quando eu morei com ingleses. Eu morei 5 anos numa casa compartilhada em Londres, em Croydon, na região de Londres. 5 anos, e era só inglês. Eu era o único, assim, estrangeiro, digamos assim, né? Sim. Os outros éramos 6, isso. Numa casa de 3 andares, essas casas grandes, vitoriana, e os outros eram ingleses, eu conversava, era obrigado a conversar com eles. Eu aprendia a cultura, aprendia coisas do dia a dia, muito bem tratado. Nunca tive nenhum problema. Eu tive zero problema de xenofobia, de esse tipo de questão que normalmente as pessoas têm curiosidade. Mas isso é muito de cada um, né? Tá. O universo que você monta, às vezes, é um universo que você atrai também, né? Então, eu sempre gostei do Reino Unido, sempre gostei da Inglaterra, por conta das músicas que fizeram parte da minha formação cultural. Eu sempre escutei bandas britânicas, inglesas, Aham. várias bandas, eu escuto até hoje, né? E aí foi cair na ficha que 90% das bandas que eu gostava eram inglesas, né? Desde Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones, Pet Shop Boys, depois os novos, né? Cantores como Adele, Amy Winehouse, Ed Sheeran, tudo daqui, então tô aqui em casa, gosto aqui. E aí foi um dos motivos de você, na hora de você imigrar, que você perdeu o emprego lá no Brasil e tal, foi você escolher a Inglaterra, foi isso? Então, eu escolhi a Inglaterra também pelo seguinte, eu quando eu estava, enquanto professor universitário, antes Uhum. de ter perdido emprego, de ter sido demitido, eu vim fazer um curso de inglês. Eu fui intercambista. Ah, Eu fiz, legal. eu fiz intercâmbio durante 6 meses. Eu tinha uma reserva financeira, aí eu resolvi falar, vou sair da universidade e ficar 6 meses fazendo intercâmbio. Aham. É tipo para higiene mental, né? Aí eu acabei fazendo o quê? Eu acabei escolhendo Londres, porque Londres eu tinha passado muito rapidamente, né? Uma vez quando eu tinha feito um tour pela Europa e tal. Mas aqueles tours assim, que você levanta às 5 horas da manhã, pega o ônibus, vai para outra cidade, a hora que você vê, você já está mudando de cidade, os caras acordando no hotel para você mudar, não aproveita quase nada. Mas aí eu escolhi morar uma residência de uma família britânica. Morei em Dulwich, no sul de Londres, e fiz um curso de inglês em Londres também, obviamente, na parte de Waterloo. Foi bem legal. 6 meses. Ai, bacana. Você já tinha um lugar preparado? Como foi se chegar aí? Para onde você foi? Já tinha já visto alguma coisa antes? Já tinha amigos aí? Alguma coisa, algum contato? Depois que eu mudei para cá, de fato, foi Quando assim. você veio de fato. Então, como eu já tinha morado 6 meses, eu tinha feito intercâmbio 4 anos antes de eu tomar essa iniciativa, Aham. porque é, eu tive que escolher eu ficar procurando emprego no Brasil com 50 anos ou mudar de lugar, né? Como eu tinha um passaporte europeu, como eu disse, falei, eu vou voltar para aquela cidade que eu já tinha ficado 6 meses. Então eu conhecia já alguma coisa de como funcionava a busca de lugares para morar, tal, porque 6 meses você acaba fuçando em bastante coisas, né? E aí eu entrei numa imobiliária que alugava quartos com um banheiro, aluguei, fiquei os primeiros 3 meses. Depois eu mudei para um outro. Assim, no começo você começa a mudar, assim, de lugares, até você achar, né? Aham. Eu rodei, assim, fui em alguns lugares depois, dependendo do emprego também que a gente conseguia acabar mudando em Londres, porque Londres é muito grande, é a maior cidade da Europa, né, na verdade. Ela praticamente é o dobro de Berlim, que é a segunda. E geograficamente, uma curiosidade, fazer um parênteses, Londres é maior que São Paulo. Se você pegar o Wikipedia, pegar lá Aham. qual é a área geográfica de São Paulo, só São Paulo, não ABC e tal.
Tá. São Paulo é menor que Londres, pra você ter uma ideia. Quer dizer, é grande pra caramba Londres. Então eu morei em todo lugar, nossa. Eu morei em 8 lugares, na verdade. Mas eu me estabilizei quando eu morei com esses ingleses, que eu morei 5 anos. Foi o melhor lugar. Agora, eu tô morando há 3 anos e pouco em Southend, né? Mas eu vou sempre para Londres. Eu fui para lá 2 dias, fiquei lá o dia todo, tive um meeting lá, uma reunião. Sempre vou a Londres, é muito fácil se deslocar daqui para Londres. É 50 minutos de trem. Aqui tem 7 estações de trem, Southend. É bem servida a parte de link, né, de trem aqui. Não tem metrô aqui onde eu estou, mas ônibus são aqueles ônibus de 2 andares, de outras cores, tá? Que é verde, amarelo, azul, branco. Londres é tudo vermelho, né? Exceto quando tem propaganda, tal. Mas eu sempre quando eu vou para Londres eu sou imantado. Eu gosto muito de Londres, sabe? Tem gente que não Aham. gosta de Londres. Uhum. Eu sei que tem gente que fala mal, tal. Você não vai ouvir falar, não vai ouvir de mim falar mal. Assim, eu tenho pontos críticos com relação, por exemplo, tem algumas áreas que a gente se sente perdido de tanta gente, mas vai depender de cada um, né? Eu Aham. gosto, eu gosto. Eu acho Londres fascinante. Isso é a minha Então, forma de enxergar. você não teve, então você não teve problema, você já tinha ido feito intercâmbio e tal, né? Você não teve É, problema para adaptar a cultura britânica, né? A não, cultura, não. né? Como que foi o processo de adaptação de comida, alimentação? Como que foi? Então, comida aqui, existe uma lenda, esse é meu ponto de vista, Aham, porque você encontra de tudo no supermercado. Tudo. O que você quiser procurar lá, você encontra comida indiana, comida, fruta brasileira, você encontra frutas de várias partes do mundo, comida de várias partes do mundo. Então, no supermercado, você encontra de tudo. Então, se você está com problema de adaptação de comer fora, não come fora, come na tua casa. Compra as coisas do supermercado e monta. Você pode fazer alguma comida uhum, brasileira sim, sim. na tua casa. Então, eu, na verdade, sou mais aberto para experiências assim, que nem quando eu morei como intercambista, eu tinha direito a café da manhã e jantar. Geralmente eu não jantava porque eu ficava na cidade. Mas quando eu jantava, eu experimentava as coisas tal, e fui experimentando. Eu lembro, eu sempre conto essa história. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu estava tomando café da manhã assim, a, a dona da casa, né, uma britânica, uma senhora, ela tinha uma máquina de fazer pão na época. E ela Aham, fazia o pão pra gente, né, na máquina. Tal. E colocava o pão fresquinho, assim, dia sim, dia não, praticamente tinha pães. E ela botou feijão um dia, né, eu sempre conto isso, um feijão doce, vermelho, em cima da mesa. Eu falei, nossa, mas esqueceu o feijão de ontem aqui deixou em cima da mesa, né, eu achei que fosse assim. aham, Aí tem essa coisa, né? O feijão aqui adocicado com extrato de tomate é algo comum, assim, não vou dizer que a grande maioria consome hoje em dia, aham, mas hotéis, você vai em alguns lugares tem, eu esporadicamente compro, são latas que a gente compra, e é, algumas são mais adocicadas, alguns não tanto adocicados, mas é feijão com extrato de tomate, e você pode passar no pão torrado, por exemplo, né? aham, E foi o primeiro impacto, assim. Mas não tem tanta coisa diferente, sabe? Repito, porque você tem tudo aqui, assim, em tá. termos de comida. Se você quiser procurar um vatapá, você acha em Londres. Porque Londres tem supermercado brasileiro, Londres tem vendinhas de brasileiros em vários lugares, tem açougue, tem regiões em Londres que tem muitos brasileiros. A previsão é de em torno de 150 a 200 mil brasileiros Nossa. vivendo em Londres, dos que estão legalizados. Agora tem aqueles que, por exemplo, que têm dupla cidadania. Eu, por exemplo, não estou como brasileiro aqui, né? Então, eu, brasileiro, não estou aqui. Eu não deixei de ter minha cidadania brasileira, mas eu estou como europeu, né? Porque Sim. eu entrei com passaporte europeu e tudo que eu faço aqui, que eu vou colocar registro, tal, isso e aquilo,
é do passaporte europeu, né? E é assim que funciona a parte legal aqui, digamos, né? Como que foi? Foi muito burocrático você alugar o imóvel aí? Exigiram muita coisa? Não, porque eu estava legalizado, hoje eles pedem isso, você tem que estar legalizado, senão a multa é altíssima, né? Mudou. Tem isso? Oi? Tem isso de multa? Tem, Questão da tem. pessoa estar documentado ou não? Sim, sim. Se você, por exemplo, alugar, você é dono de uma casa, aluga para alguém que não tem documento, você tem, acho que é 20 mil de multas. E se repetir, parece que dobra, tem a possibilidade de você ser processado e tal. Isso porque foi um projeto do último governo, que trocou ontem, né? Não sei se você está sabendo, ontem trocou o primeiro-ministro aqui. E a legislação, na verdade, ela acaba sendo mantida mesmo quando troca, porque não tem assim uma constituição aqui. O que tem são as leis, né? Oriundo da Carta Magna, né? O Reino Unido não tem uma constituição fechada que nem tem no Brasil. E aí as legislações assim é muito fácil você consultar. Isso a gente sabe também que existe multa para quem aluga imóvel, assim como trabalho. Se você oferecer trabalho, se tem um restaurante, oferecer trabalho para um imigrante ilegal, você pode receber uma multa de até 60 mil libras, né? Nossa, E possibilidade de prisão até 6 anos, tal. Porque é o seguinte, existe assim, o imigrante é importante para o Reino Unido? O imigrante, tanto o imigrante legal como o imigrante é, legalizado, mas a grande massa é o imigrante que veio para cá e ficou aqui, é o imigrante que mora aqui, vive aqui, né? Assim como vários países, né? Tem aquela massa flutuante de imigrantes ilegais que vêm com o objetivo mais de ganhar dinheiro, mandar para o país de volta, né? E depois volta para o país. Mas a imigração foi um componente muito forte da composição do Reino Unido como tanto. O Reino sim. Unido acabou, ele colonizou boa parte do mundo, né? E Aham, obviamente que agora não, começaram a voltar, né, para cá. é verdade. Então a culpa é do próprio Reino Unido. Eu até falei isso para uma ex-patroa minha, que eu trabalhei como quem faz café, né? Durante Barista. barista, eu fui barista durante 3 anos praticamente, em lugares diferentes, né? E uma delas, a última, um dia eu estava atendendo um brasileiro, né, que foi tomar café. Na verdade era um pessoal que estava pegando delivery, comida, né, para entregar. Antes de eu fazer delivery, que agora eu faço delivery também. E batia papo com eles, né? Sobre Brasil, sobre futebol, isso, aquilo, blá, blá. E aí a minha manager, que era uma britânica, falou assim, agora vocês estão atacando aqui o Reino Unido. Entre aspas, ela falou atacando, Aham, né? tô invadindo. Invadindo e tal, mas do jeito meio brincalhão. Eu adorava ela. Aí eu falei para ela assim, eu falei, olha, vocês invadiram o resto do mundo, agora estão voltando. Foi muito legal, a gente acabou dando risada, né? Porque realmente é isso, né? E você anda em Londres, por exemplo, você escuta no ônibus 5, 6, 7 línguas ao mesmo tempo, né? É um Tem muito impacto. imigrante. Aham. Tem, tanto morando como visitando. Londres, o Ayrton, a cidade de Londres, se você pegar esse indicador, ela tem mais turista, recebe mais turista ao longo do ano do que todo o Brasil. Nossa, Pode interessante. pegar. Você pode pegar, acho que é 12 milhões em Londres e 6, qualquer coisa assim, de 3 a 4 milhões no Brasil. O Brasil precisa ainda muita coisa em termos de turismo. Tem algumas cidades, né? Mas eu acho que falta avançar em alguns aspectos. Alguns falam que eu já fiz isso no meu Instagram,
falando sobre esse ponto. Alguns falam que é por localização estratégica, que talvez o Reino Unido é mais fácil visitantes irem da Europa, tal. Tudo bem, esse ponto também é importante, mas tem uma população também na América do Sul que poderia fazer essa visitação. E o Brasil é o quinto país em população no mundo, né? Uhum. Como que é para você? Como que é para você? Você tá aí, você trabalha em delivery de bicicleta, né? Eu trabalho como criador de conteúdo e produzo produto digital, né? E-books. Eu tô com dois, mais um no Prelo e duas parcerias. E trabalho de bicicleta, isso até falei na última vez para você, não vou largar assim tão cedo, porque eu adoro bicicleta. Agora mesmo eu estava vendo a segunda, porque eu tenho uma bicicleta, estou querendo ter mais uma. Eu sempre tive duas bicicletas, porque se quebrar uma, continuo com a outra e tal. E o trabalho de bicicleta, para mim, foi algo que eu encontrei, já tem 6 anos que eu faço isso aqui. E me dá saúde, tanto mental como física, porque eu faço 6 horas por dia. Hoje que eu pedalei menos de manhã, final de semana eu dou uma maneirada. Mas eu trabalho quase todo dia. E o dia que chove muito, que eu não vou trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar com muita chuva, trabalho com chuva, mas se chover muito eu não vou. Aí meu corpo fica louquinho, né? Que tem que fazer exercício e tal. Porque virou academia, o Ayrton. Para mim virou academia. Virou um momento que, além de eu me distrair, né? Que de bicicleta eu corto parques, aqui tem parques lindíssimos. Eu passo por áreas onde motoqueiros e carros não passam. Bicicleta é um. E tem a cultura também do ciclista aqui na Europa, né? Então você tem muitas pistas, muitas linhas de ciclismo, né? Para bicicleta. Nunca fui desrespeitado. Eu tive um ou outro evento assim de carro entrar na frente e tal, mas é raro, é raro. E olha que é onde 50 quilômetros por dia, mais ou menos. Nossa, bastante coisa. Dá uma média, porque eu faço assim 10 a 15 entregas. Cada entrega que eu faço 2 milhas ou um pouco mais. Tá, Se multiplicar, vai dar isso. Só que assim, verdade. eu volto para o mesmo lugar, né? Então você vai 2 milhas, volta, dá 4 milhas e voltar. Aham, Aí você coloca vezes 15, vai dar muito mais que 50. sim, Então, sim. é que eu paro também, entre uma entrega e outra, fico à toa, digamos assim, 10 minutos, tal. Você fica esperando também o pedido ficar pronto no restaurante, alguns lugares fica sentado, outros, às vezes, você fica em pé esperando lá fora na chuva. Então tem de tudo, né? E então isso já vai para a pergunta que eu ia fazer, que é como você está pedalando, você já parou para pensar assim, está no automático trabalhando, aí você para assim e fala, cara, onde que eu tô? Olha essa paisagem, né? Mas, Quando eu pensei que eu ia estar aqui, né, cara? Você passar do sim, lado de repente de um monumento, né? De um. sim, sim. Isso acontecia mais em Londres. Porque eu trabalhei pedalando também, fazendo entrega em Croydon, passava assim entre aqueles ônibus grandes, né, de double deck e tal, passava entre o Trams que tem lá, que é um transporte tipo VLT que tem no Rio de Janeiro, no sul Aham. de Londres, tem um VLT lá também. Não é bem VLT, lá é Trams, é um pouco diferente. Eu acho bem bom aquele lá, elétrico. Mas você acostumei, depois você acostuma, sabe, vira uma rotina, vira algo assim que faz parte do teu cotidiano. Uhum. Porque você faz muito, né? Aquele tipo de atividade, então você vai meio que no automático. Eu lembro que no começo, quando eu cheguei, ali na época que eu fui fazer intercâmbio, eu não sabia nem entrar no ônibus. Falei, que porta que eu entro aqui? Do meio, da frente? Como que eu pago? Eu não sabia de nada disso. Aí, uma coisa é você saber o inglês, assim, falar, tal, outra coisa é você entrar no lugar e escutar por exemplo, uma pessoa que tem uma nacionalidade oriunda indiano, tem muito aqui, né? Muito no bom sentido. E ele fala com sotaque diferente, né? Então, Verdade. cada um tem um sotaque, né?
Esse negócio de sotaque é complicado, que nem, por exemplo, a gente esquece, né, que no Brasil tem vários sotaques também. Quando eu fiz pós-graduação em Botucatu, eu dividi uma casa que era com duas cearenses, né? Cara, às vezes eu não entendia o que elas falavam. Falei, para. Eu não entendia. Porque no Brasil a gente tem isso também, né? Cada um falando de um jeito, cada um com sotaque, A gíria. gírias, nossa. E era engraçado, que às vezes eu falava para elas que precisava colocar uma legenda, que eu não conseguia entender. Porque é de tão diferente que é o sotaque. Você imagina isso numa cidade como Londres, né? Hum. E eu atendia, por exemplo, crianças que, que eram. Quando eu fazia café, tinha muita criança que comprava as coisas do café lá. Né? Saía da escola e ia comprar as coisas lá. Elas falavam as gírias delas assim, a maioria delas não entendia, né? Aí pedia para repetir e tal, isso aqui você começa a desenvolver muito quando você está atendendo o público, né? Uhum. Eu, na verdade, me joguei. Falei, vou entrar e vou errar, e depois eu perdi o medo, e até hoje, né? Eu tenho alguns amigos ingleses, britânicos e tal, e às vezes eu não entendo o que falo, eu peço para falar de novo, porque eles usam mesmo gírias, né? Nós falamos de uma maneira diferente do que se escreve, né? Sim. Eu costumo... Fala. Enio, o custo de vida, como que é o custo de vida aí? Salário, média salarial, equivalente a compras de mercado e o aluguel. Ok. Custo de vida. Bom, para quem trabalha aqui, para quem mora aqui, se você não tem família, se você não tem filhos, se você não precisa sustentar ninguém e tal, ganhando o que se ganha, que o salário mínimo aqui está 11 libras a hora, né? Uhum. Dá mais ou menos 2.500 libras por mês, né? Pagando os impostos e tal, vai dar mais ou menos 2.000 libras. É uma boa grana para você ficar sozinho, Tá. tá? Sem fazer muito investimento, se você quiser ganhar o salário mínimo. Mas tem gente que ganha muito mais que 11 libras por hora, ganha 20, 25 libras, né? Então, isso aumenta muito a teu poder de compra. A libra também tem um poder de compra, assim, o poder de compra da moeda é altíssimo. Você vai no supermercado, a maioria dos produtos custa menos de uma libra, né? Ah, É muito assim, leite, por exemplo, tá 56, 70, no máximo centavos o litro, enquanto você ganha 11 libras por hora, eu faço sempre esse paralelo, né? Você compra quase 20 litros de leite com uma hora de trabalho ganhando salário mínimo, né? Então é muito assim, dependendo de que você tem de custo, e não considero algo muito complicado. Eu, por exemplo, sou ciclista, trabalho fazendo entrega de comida, moro num flat sozinho, aqui em Southend, pago minhas dívidas, pago meus impostos, não faço, assim, uso de extravagância, como, por exemplo, ficar viajando direto, sabe? Então depende muito do teu modo de vida, né? E tem gente, por exemplo, que vem para cá e vem só para ganhar dinheiro, né? E aí ganha dinheiro, manda pro Brasil, ganha dinheiro, manda pro Brasil. Vive mal aqui, às vezes mora num quarto, uma casa compartilhada. Por quê? Porque quer mandar dinheiro pro Brasil, não vai ficar aqui, né? E uhum. aí começa a falar mal, começa a reclamar. No meu caso, eu já não enxergo dessa forma. Isso vai depender muito de como você faz a gestão da tua vida, né? Eu, como era coordenador de curso, Ayrton, não falei, eu coordenava um curso superior, né? Eu coordenei durante 15 anos um curso superior. Tinha mais de 500 alunos, eram 60 professores, mais ou menos. Então eu aprendi a fazer essa parte de gestão, de ter autodisciplina, Ok. de assumir, de assumir compromisso. Então, isso daí depende muito de cada um, né? Qual é a média de aluguel? Uns mil Ah, você perguntou libras? isso, Mil eu não libras? respondi. Aham. Então,
eu estou em Southend, eu não estou em Londres. Londres é um pouco mais caro que aqui. Então, aluguel vai depender se é casa ou se é quarto, né? Eu pago aqui no flat 700 libras por mês, mas tem taxas de energia, água, tal, vai dar tudo mais ou menos 900 libras. Tá, Mas eu moro sozinho. Eu podia ok. estar dividindo esse custo com uma outra pessoa. Uhum. Mas eu moro sozinho. É um quarto, uma sala, uma cozinha, banheiro, tal, uma escada. Escada vitoriana não pode faltar. E agora Londres, dependendo de onde você morar, o pessoal reclama muito do aluguel em Londres, né? Mas depende de onde você mora em Londres. Se você mora na zona 3 ou 4, eu morei na zona 3 e 4 lá. E pagava razoavelmente, assim, eu morava no quarto suíte, quando eu morava com os britânicos, eu Uhum. morei no quarto suíte. Eu pagava na época, isso há 3, 4 anos, 3 anos. Vou te falar, assim, Croydon, que é zona 4, eu pagava 520, 550 por um quarto que tinha um banheiro, por Uhum. mês. E não pagava as outras contas, Tá. ok? Hoje subiu um pouco. Eu pagaria lá, acho que talvez, no mesmo lugar, 700 a 800 libras por, por mês, porque subiu. Mas ainda assim, dá para você trabalhar e pagar parte do aluguel, é consumida, obviamente, do seu salário, parte do salário é consumido com aluguel. Mas aí Uhum. tem gente também que fala assim, mas como é que é? Você aluga a casa, tal. As casas aqui, a maioria delas são imobiliadas. Vem com todos os eletrodomésticos, tal. É muito difícil você ter uma casa, exceto quando você vai comprar para você, uma casa que não tem nada dentro. Então, eu, por exemplo, aluguei essa casa aqui, já vem com geladeira, com micro-ondas, máquina de lavar, com um liquidificador. Eu só comprei um multiprocessador pequeno. O resto é tudo, né? A cama, só que eu também comprei um colchão novo, grande, os outros, o sofá, tá tudo já pertencia à casa. Aham. Então isso é interessante, porque é um sistema diferente de aluguel. Você imagina quando você vai alugar uma casa, um apartamento no Brasil, eu aluguei muitos lá, aí, né? Uhum. Pô, eu tinha que mobiliar a casa inteira, praticamente, até o banheiro tinha que colocar chuveiro, às vezes que não tinha nem chuveiro. E então isso é diferente. Só depois que você consegue comparar as duas sociedades, de como elas funcionam, e depois de um bom tempo, viu, Ayrton? Não adianta você pegar uma referência de alguém que veio e ficou um mês, 2 meses, tal. Você tem que ter gente que fale do lugar, mas que já tenha 3, 4, 5 Sim. anos, né? Porque aí você pode realmente comparar vários lugares ou várias pessoas com quem você conviveu, tal. Mas é também a leitura. Cada um tem uma leitura e estou disponível também para tirar dúvida, quem quiser, pode até falar comigo depois. Ok. Não, então, pessoal, vou deixar depois os contatos do Enio, as redes sociais dele, na descrição do vídeo, que ele responde. Você tem um projeto também, Vibe Britânica também, né? Você tem um. Depois você faz a sua propaganda. Tá bom. Como você já respondeu, mas só para dar uma reforçada, como imigrante ou como brasileiro, você nunca sofreu nenhum preconceito, né? Você nunca sentiu Não, isso, né? não, eu não. Nunca tive. Só esse fato engraçado do que eu falei, né? Porque eu contei da minha gerente lá, mas nunca tive problema. Eu acho que, Ayrton, é importante dizer que o racismo, xenofobia, talvez, ou então um comportamental estranho, é inerente ao humano, né? A gente tem isso em vários países. Aqui a gente tem, por exemplo, briga de regiões, assim como na Itália teve briga de ponto de vista de pessoal do norte com o sul. Isso é inerente ao ser humano. No Brasil, a gente sabe que isso também é algo importante, não, mas que existe, né, entre estados, entre partida de futebol, a gente tem isso. Uhum. Eu acho que essa coisa do diferente, né, é algo meio reflexo do ser humano.
Então, ele às vezes não enxerga no outro algo que se assemelha, né, um espelho. Então, a primeira reação talvez seja essa de querer repulsar, e isso é traduzido assim em algumas atitudes que viram já extremos, como racismo e tal. Eu não Sim. tive absolutamente nada. Ah, que bom, cara. Porque normalmente um dos medos do imigrante é alguns. Eu já vejo o pessoal lá o pessoal. Eu tô falando no mundo inteiro, não estou falando na região só, né, no Reino Unido, né? Pessoal dos Estados Unidos, Portugal, Espanha. Normalmente as pessoas ficam receosas, assim, de sofrer um preconceito, o pessoal rejeitar porque é um imigrante ou porque é do Brasil, né? Que você vê vários depoimentos do caso, do tipo. E eu também eu já discuti isso também lá no meu Instagram, e algumas pessoas falam assim, porque você é branco, olhos verdes e tal. Pois é, eu falei, mas, gente, eu morei em Croydon, South Croydon especificamente, não, Croydon e Nauru Junction, quase South Croydon ali. Lá tem bastante africanos, né, afrodescendentes, e eu vivia com o cercado deles, nunca fui, por conta disso, ter algum tipo de reflexo negativo, pelo contrário, não. Tive e tenho bons amigos, né, de qualquer etnia. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Porque eu tive chefe paquistanês, eu tive chefe é, brasileiro também, aqui lá onde eu era barista, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com multiculturalismo, né? Não tem como. Hoje em É, dia, pode falar. é inevitável você ter contato com outras nacionalidades, né? Como eu falei, você entra em Londres, por exemplo, no metrô, você senta, tem um chinês falando da frente, um polonês do teu lado, que você não sabe qual língua que é, em pé falando alguma coisa, e no começo você se sente oprimido, porque como você não entende o que está falando, você tem um negócio de defender, né? Você fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Não sei o que eles estão falando. É uma sensação diferente. Mas depois isso é tão comum, cara, tão comum, que no início a gente evita falar em português. Eu lembro disso, porque será que eu vou causar algum tipo de desconforto? Aham. Né? Depois, você sabe que isso não. Ninguém. O inglês, o que mora, e principalmente em cidade grande como Londres, ele cresceu vendo isso, Ah, tá. ouvindo isso. Então, ele, desde criança, ele já ouvia várias línguas. Já é cultural, já. Já é cultural, ele nem se importa se você fala outra língua, né? Porque é normal, normal. É, tem criança que fala duas, três línguas. Quando eu trabalhei no bar, eu lembro que uma vez entrou uma criança que falou em francês com a mãe e falou acho que em italiano com o pai e inglês comigo. Jura? Juro, porque ela tava pedindo uma coisa, ela ia comprar um salgado, alguma coisa, né? Aí ele falou ele era uma criança, um menino, ele falou em francês com a mãe, eu lembro disso, e eu acho que era italiano, não lembro se era italiano com o pai ali na hora, né? E inglês comigo, porque ele foi pedir uma coisa ali, né? Incrível. A criança aprende duas, três línguas, principalmente se for até 6 anos, tal, começa a virar bilíngue sem perceber, né? E eu conheço algumas pessoas que são pais de crianças que são bilíngues aqui, né? Uhum. É muito legal. Nessa experiência que você tem, hoje em dia, se uma pessoa está querendo migrar, a pessoa nunca foi para a Inglaterra, para o Reino Unido e tal, e tem vontade de morar aí, que conselho você daria? Você, com a experiência que você tem, qual conselho você daria para a pessoa que está querendo chegar aí? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração, que não tem como fugir disso, é o aspecto legal, né? Então, eu acho importante tirar
um visto. Se for vir para cá como estudante, até 6 meses, não precisa de visto. Eu até preocupado com isso, eu tenho uma parceria agora com uma empresa de Londres que oferece vistos, né? E eu tive 2 reuniões já com essa empresa, é uma das maiores empresas em Londres que oferece vistos e outros serviços. Já está há mais de 22 anos no mercado, em Londres. Foi muito legal esse tipo de contato, que eu estou aprendendo bastante também sobre isso. Tudo está praticamente no site do governo britânico, né? Então, a primeira coisa que eu chamo atenção, inclusive no material que eu produzo, tal, eu falo com relação a isso, né? É algo que não é interessante você, por exemplo, estimular a vir sem documento, porque você tem que alertar dos riscos, né? Os riscos que seriam, por exemplo, eu estou largando tudo, vou vender e vou para Inglaterra sem me preocupar com esse aspecto, né? Aqui a gente tem brasileiros que são presos por imigração, é a terceira nacionalidade. Eu resgatei isso em mês passado, que foi o último levantamento em março. O setor de imigração aqui, ele publica isso. Como eu disse para você, Ayrton, tudo está online aqui, sabe? E eles colocam ali as nacionalidades, né, que foram presas, o porquê e tal. Engraçado o quê? Não é engraçado, mas é uma coisa assim que talvez não tenha caído a ficha. Por exemplo, do polonês, a Polônia fazia parte da União Europeia e aí podia morar aqui, né? Então tem muitos poloneses que esqueceram que não faz mais parte da União Europeia, o Reino Unido, e continua vindo para cá. Não é que esqueceram, tem familiares, tem amigos, e são presos quando são pegos, porque eles não podem mais, né? Tá. São presos, são pegos quando estão trabalhando, porque não pode trabalhar sem o visto, ou que já expirou o período do visto oferecido, né? E é uma das comunidades que eu vi, caramba, depois eu falei, é porque a Polônia tem realmente isso, que a Polônia, os poloneses vieram muito para cá a ponto de serem a comunidade, a maior etnia depois dos indianos, né? E chegou um momento que eles eram maiores que a etnia indiana, por conta da proximidade, né? Problemas que estavam existindo na Polônia na época, depois a Polônia cresceu e muitos foram para a Alemanha, países vizinhos e também aqui para o Reino Unido. E aqui é muito comum assim, você encontrar nas esquinas bares de poloneses, né? Eles têm uma comunidade muito forte, mas porque era pertencente ao, à União Europeia. Agora não pode mais, né? É uma pergunta que me fazem sempre também. E aí, eu tenho passaporte italiano, português, eu posso ir para o Reino Unido? Então, você pode chegar e ficar o tempo lá, até 6 meses, né? Mas não pode trabalhar, não pode exercer mais nada. É turista, né? É turista agora, é turista. Tem que pegar o visto de trabalho para trabalhar. Mas ainda existe uma grande parcela que vem sem documento, faz a vida, volta, alguns depois acabam casando, ganhando direito de moradia. Eu acho que cada um pode pesar na balança. Você perguntou, eu acho esse ponto importante. Outro é fazer um estudo financeiro também, né? Você não pode simplesmente assim, eu vou com R$ 1.000. Não dá, né? Porque você tem que lembrar que tem o poder, na conversão, né? Tá R$ 7 mais ou menos, né? A libra. Então, para pagar aluguel, se você colocar aí, vou dar uma média de 800 libras, a média de um quarto e tal, multiplica por 7, né? Só de aluguel vai quase R$ 6.000. Então, por mês. Então, você tem que ter um estudo financeiro para saber quanto que você vai ficar
se você resolver fazer alguma coisa assim, vou arriscar aí, pronto, vou ver o que vai dar. E cada um, pelos direitos internacionais, cada um tem o direito de fazer isso mesmo, de Sim. querer ir para lugar, tal, é direito meu, só que você está sujeito à legislação do país. Então, é um direito seu de ir e vir, mas você está sujeito também à legislação. Então, ninguém está caçando por aí, que nem o pessoal talvez tenha uma imagem, a polícia vai entrar aqui e tal, blá, blá, blá. O policial vai pegar quando tem, por exemplo, o policial da imigração. Você está de moto com uma placa que o seguro da placa diz para o sistema que está vencido. Ele vai parar você. Aham. Salvo quando tem alguma blitz, sabe? Tem alguma denúncia de algum problema, eles fazem blitz, mas é raro isso. Pega mais quando tem seguro, tá com o seguro vencido, tal, eles param, aí vai querer saber o que você está fazendo, tal, blá, blá, blá. Se você tiver sem documentos, você é recolhido, né? Assim que acontece a maioria dos casos, pensando em pessoas que fazem o que eu faço. Mas tem também pessoal que às vezes tem imigrantes ilegais trabalhando em alguns restaurantes, aí tem alguma denúncia, tal. Denúncia, às vezes, de concorrente, denúncia anônima, sei lá. E aí baixa a polícia. Tem até um programa na televisão chamado Border Control, alguma coisa assim, ou Border UK, que fala do pessoal no aeroporto, sabe? Aham, sim, sim. E é impressionante, assim, o pessoal vai no aeroporto, o pessoal da imigração faz um monte de pergunta, a pessoa começa a enrolar, eles põem num lugar, começa a fazer outras perguntas, e aí a pessoa se enrola toda, liga para a escola, ele está frequentando escola? Não, não está. Aí o cara volta, tem que voltar, né? Então, Sim. você já viu isso? Já vi. Tem de tudo, né? Então, cada um é cada um, é difícil eu falar para alguém. Essa pergunta é muito difícil de responder, né? Se o que você Aham. faz, você estimularia tal. Porque eu já tive muita gente que chega e pergunta para mim, né? E aí, posso ir para aí e tal? Vai que eu vou fazer? Olha, se você quiser vir, você vem. Agora, existem esses riscos. Esses são os Sim, sim. riscos, né? Se você for assumir os riscos, pronto, né? Porque para o que também fica caro. Você, por exemplo, existe um acordo, acho que internacional, que você tem que dar um aporte financeiro para a pessoa que é deportada. E até onde eu sei, parece que gira em torno de 3 mil libras que Aham. você entrega. Você imagina se pegar 10 por dia, quanto que isso é de grana? Porque ainda tem que ficar detido, tem a despesa da detenção, né? A documentação, tem que tratar dentro dos direitos internacionais preconiza, ainda tem que dar um aporte financeiro para a pessoa, né? Então, sai caro também para quem faz a polícia, né? A polícia da imigração. E Mas aí, e aí seus familiares agora ficam tudo no Brasil? fica no Brasil. Eu falo com eles por WhatsApp, vejo crescer e tal. E eles acabam me vendo mais pelo próprio Instagram, né? Uhum. E YouTube, eu fico assim, eu conto as coisas, tento passar orientação. A gente sabe que está sujeito a, quando você se expõe, você está sujeito tanto a elogios como críticas. Sim. Não há como. Teve uma pessoa que falou para mim assim: se você der bom dia, está sujeito a ter crítica. Que bom dia o quê? Que bom dia o quê? Hoje está um dia péssimo. É Né? verdade. Então, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu fui professor universitário. E eu entrava em sala de aula, tinha às vezes 50, 60, 80 alunos em sala. E estou acostumado com isso, né? Você sempre, às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende diferente. Então, aos poucos, né? O negócio é conversar, porque não tem jeito. Você não vai E agradar agora, todo mundo. não, com certeza, isso sim. Ah, eu vou nos comentários dos vídeos também, sempre tem um lá falando, o entrevistador é muito ruim. Eu falo, legal, É, obrigado. não, o Zelo. E também assim, eu não sei quem foi o autor disso que eu vou te contar.
elogios e críticas você não pode levar muito em consideração, porque nenhum dos dois ajuda você. Porque se você for pegar a crítica e levar em consideração, você vai ficar deprimido. Se você pegar o elogio e levar muito em consideração, você pode perder o foco. Aham. Você, sabe, se sente o bam, bam, bam e perde o foco. Então, desconsidera tanto elogio e crítica e segue teu foco, sabe? Sim, é verdade. Eu acho isso interessante, uma filosofia bem interessante. A gente tem que ter um foco, tal. Não há como você acertar tudo. Você pode, por mais sincero, por mais honesto, você sempre está sujeito a cometer determinados erros. Enfim. Agora fala aí das suas redes sociais. Então, a minha principal rede social, ela foi construída há 1 ano e meio. Um ano e meio. 1 ano e 7 e 8 meses agora, acho que agora. Pouco mais de 1 ano e meio, que é o Instagram, né? E eu comecei assim o Instagram com uma proposta, depois mudou um pouco. Aí teve alguns vídeos que viralizaram. Eu tive alguns vídeos com mais de 3 milhões e tive um vídeo vai bater agora 12 milhões, Ó, que perfeito. é bastante gente, né? Isso daí deu bastante gente. Mas eu percebo assim que na rede social, o próprio Instagram e outras redes, eles querem muito monetizar e eles vão derrubando, sabe, as pessoas e também vão tirando alguns que entram, que não participam, né? Essas pessoas nem percebem que saíram Uhum. e a gente vai levando, né? Eu vou fazendo as coisas. Eu também, por exemplo, na própria rede social, eu pego muito assim e-mails, né? Uso newsletter para bater contato com o pessoal, porque o newsletter foge do alcance do Instagram, foge do alcance do YouTube. Você fica com uma massa de contato, né? E tem algumas pessoas que eu converso mesmo com e-mail, sabe? Bato papo, tal. E assim como na rede social, tem gente que eu converso quase todo dia. Eu fiz Uhum. algumas pessoas assim que tem algumas que são diárias, o Ayrton. É muita gente, né? Eu tenho mais de 400 mil no Instagram, então é muita gente. É claro que não é todo mundo que está ali antenado, mas às vezes tem postagem que dá 10 mil, 20 mil, 30 mil, até 100 mil de views e gente que eu não fazia nem ideia que estava ali, né? Assim, Sim. assim como o Rafael, né, que é um youtuber, tem um número bom de seguidores, mais de 300 mil, ele fez a publicação ontem sobre a minha história e tal. Aí mandaram para mim, olha, você saiu num youtuber. Eu falei, hã? Aí eu fui ver e tal. Aí também o Marcelo Taz, você conhece o Marcelo Taz? Sei, fantástico. O Marcelo Taz, ele me segue, né? E ele publicou o meu vídeo num programa dele. Eu falei, caramba, né? Legal. Eu contei a história e tal. Aí eu conversei rapidamente com ele, uma pessoa que muito inteligente, e ele me deu alguns conselhos. Pronto. E tem outras pessoas também que eu sigo, assim, eu fico vendo, porque eu não costumo seguir. Se você vê no meu Instagram, eu só sigo 9 pessoas, que na verdade são pessoas, assim, ou de família ou 2 amigos próximos. Não Uhum. sigo muita gente, porque eu entendo assim, se você segue, você tem que ver. Eu não tenho tempo de ver as pessoas, assim. Aí eu pego só, deixo essas pessoas, até aviso quando alguém estou seguindo. Olha, eu não vou seguir porque eu não sigo as pessoas, tal. Eu acabo deixando isso já de cara, registrado. Você pode ver lá, só tenho 9 pessoas. Tem gente que tem milhões e tem uma pessoa só seguindo, porque é muito assim relativo. Eu não sou uma pessoa ter contato no dia a dia com as pessoas para falar assim, como é que você está hoje, tal, bom dia, tal. Eu falo mais do Reino Unido, né?
Falo coisas do Reino Unido quando muito comparo com coisas do Brasil, porque é o país que eu vivi durante 50 anos, e às vezes cria algumas arestas, que é normal, não tem como, e vamos tocando a vida aí, né? E aí é o Vibe Britânica, né, o nome? É, Vibe Britânica. Nasceu assim, não lembro nem como. Sei que... Eu acho que no começo não era Vibe Britânica. Acho que era legal na Inglaterra. Eu tinha uma comunidade no Facebook, com um número bom também, mas mudou muito o algoritmo, né? Você sabe que mudou, assim, o algoritmo é aquilo que a gente fala que como é administrado as redes. Mudou, eles acabaram fazendo essas gestões de mudança por conta do número de redes sociais que existem, né? Existem várias, né? Sim. TikTok, comecei a fazer TikTok também, mas não tenho muita paciência. Sei. De repente eu tô falando aqui, amanhã eu cancelo tudo. Mas, Enio, ó, foi um prazer falar contigo. Falou aí. Você é um cara super simpático, super atencioso. Toda vez que eu mandei mensagem para você, você me respondeu na hora. Muito legal isso aí. Muito obrigado, viu? Sucesso aí, obrigado você, Ayrton. Eu sei que você tem um trabalho assim para contar também como é que as pessoas estão nos outros lugares, porque isso inspira outras pessoas, né? De repente você mesmo tem esse plano, e aqui você é o entrevistador, por isso que não precisa responder, mas é algo que fascina, né? Assim, o mundo é tão diverso, né? Esse Rafael mesmo que publicou alguma coisa no meu vídeo, ele mora em país diferente, já morou em vários países do mundo, né? Eu já assisti vários vídeos dele na Austrália, Nova Zelândia, ele foi em vários lugares, Estados Unidos, Canadá, Grécia, ele já rodou o mundo inteiro, né? E tem muito nômade digital, né? Esse pessoal que vive pulando, né? Uma sacolinha atrás das costas, não paga aluguel, não tem nada, porque vive passeando pelo mundo. Eu acho que o mundo, viver é isso, na verdade, é um passeio, né, cara? Verdade, cara. Eu acho incrível isso daí. É uma vida só, né? É verdade. Enio, muito obrigado. Obrigado você, Ayrton. Tomara que você tenha gostado. Eu gostei muito. Muito esclarecedor. Foi ótimo. Obrigado você pela oportunidade. E futuramente vamos marcar uma outra live aí pra gente bater um papo novamente, tá bom? Bom, quando você tiver registrado isso, me avisa, tá bom? Tá ok. Pessoal, Fora do Ninho Brasil com mais um vídeo interessante, esclarecedor para você, onde a sua experiência e a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Enio. Tchau.